Entrou. Não sei se tá bom. Boa noite. Boa noite a todos, a todas. Mais uma live, né? Graças a Deus, mais uma oportunidade da gente estarmos juntos. Estarmos juntas. Tem umas amigas aí. Tem gente já começando a entrar, né? A Kátia já entrou, tá aí aguardando. Daqui a pouco ela vai estar conosco. A Isabelle, minha querida colega de sala, de turma. Todos bem-vindos. André, meu esposo, tá aí também na live. Né? E vamos esperar o pessoal ir subindo pra gente dar... Eu quero fazer algum informe antes de começar de fato, antes de convidar as meninas. Também estamos esperando a colega entrar, né? Porque ela tem a Rosana, ela tá em trânsito, ela tá viajando, tá vindo da cidade dela para São Paulo. E muito provavelmente ela vai pegar, quando ela chegar em algum lugar que ela possa ligar, que a internet esteja firme, né, que a conexão esteja boa, aí ela vai entrar também, porque é ela que está fazendo essas lives comigo. Então é isso, pessoal. Hoje... normalmente, né, no início nossas lives eram sempre aos sábados. Nós precisamos mudar aí por conta de algumas coisas, pelo menos por enquanto. Depois a gente vai vendo aí se continua na sexta, se fica mais viável no sábado. A gente vai ouvir o pessoal, né, as pessoas que gostam de ouvir e de entrar na live para ir assistir a live. As pessoas que participam também precisam ser ouvidas, para poder a gente definir então se a gente permanece na sexta-feira ou no sábado. Mas de qualquer modo é um prazer para mim, né? Gosto de estar aqui com vocês, gosto de estar compartilhando. Por enquanto tem pouca gente, mas nós vamos estar aguardando o pessoal que vai estar chegando aí. Quando der mais ou menos umas... já são 19h05, já vou chamar a Rosana. Se ela não entrar antes, eu vou começar, né? Vou dar os informes, depois vou chamar a Kátia e nós vamos começar. Se for necessário que a Rosana pegue no caminho, não vai ter problema, tá certo? Eu quero, antes de qualquer coisa, eu quero deixar um informe aqui novamente, né? E de maneira mais completa, né? Mais correta, eu diria, que é sobre o Congresso, o CBAS, né? Que na verdade é o 17º congresso. Já aconteceu 16 congressos, esse é o número 17, então é o 17º congresso da CBAS, Congresso Brasileiro de Assistência Social, que vai acontecer online, gratuito, e será de 11 a 13 de outubro deste ano que nós estamos, 2022. Então está aí, não percam a oportunidade, é uma oportunidade rica, é muito conhecimento, enriquece muito os nossos saberes, o nosso conhecimento, né? Nossos currículos. Então, os alunos, eu sei que alguns ainda não entraram, mas essa live fica salva, sempre fica salva. Então, os alunos do serviço social, principalmente, os profissionais também, porque a gente aprende, todos os dias nós estamos aprendendo, né? E é muito necessário que a gente participe, né? Não esquece que é gratuito, é uma oportunidade de ouro e a gente não pode perder, tá certo? Então, 17º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, de 11 a 13 de outubro, online e gratuito. Anota aí, guarda na tua agenda e não esquece essa data, tá bom? Nossa live de hoje tem como tema os diversos campos de atuação profissional do assistente social, né? Nós temos alguns profissionais que já temos acertado, falta só combinar as datas. Temos outros que ainda tá para fechar, para acertar. E hoje nós tivemos a alegria, né, de fechar com a nossa amiga, que é a nossa amiga de longa data, inclusive, nossa amiga, nossa irmã de fé, não é? Então, a Kátia Lacerda, que vai estar falando que é do judiciário,
né? Ela mesma vai dizer quanto tempo ela vai estar se apresentando. Eu vou fazer essa apresentação sucinta, apenas dizendo que ela é doutora em serviço social, aliás, ela é doutora em psicologia social, né? Mas ela atua no judiciário já há muito, aí vai, acho que quase 30 anos. Ela vai dizer exatamente a quantidade de tempo que ela já tem no judiciário, de forma que ela vai contribuir demais para a formação dos que estão ainda nas universidades e para o nosso próprio fazer profissional, não é? Porque a gente vai pegando uma experiência profissional aqui, outra ali, e nós vamos construindo nosso currículo, vamos construindo a nossa profissão, o nosso fazer profissional, assim mesmo, né? No campo de atuação, já atuando, já trabalhando, ou ouvindo colegas que atuam numa área, atuam noutra. Isso sim, é muito importante para quem está ainda na universidade, como tanto para quem está na universidade, como para profissionais que querem conhecer mais, né? Melhorar a sua atuação profissional, crescer mais como profissional, enfim. Então é isso, pessoal. Nós estamos começando a nossa live agora. Eu vou mandar, a Kátia agora vai estar mandando vai estar pedindo, né? Vai fazer o pedido aqui. Pode fazer, viu, Kátia? Que a gente já vai te aceitar. Depois a Rosana vai entrando devagarinho e a gente vai ajustando as coisas. Pronto, já mandou, a Kátia já mandou o convite, já mandou o pedido. Estou assim. E aí está ela. Ai, que coisa linda. Bem-vinda, minha amiga. Bem-vinda, minha querida. Que prazer, que cabelo lindo. Um dia eu vou ter coragem de deixar o meu assim. Eu tenho certeza que um dia eu vou ter coragem. Vai chegar o tempo. Ainda não é o tempo, não, mas vai chegar. Mas assim, tá muito linda. É uma alegria imensa. Você sabe o que é, né? Se é uma alegria falar com você pelo WhatsApp, imagina uma alegria estar aqui com você nessa live. Você cooperando, contribuindo com esse momento tão importante para o pessoal que nos alcança, que nos acompanha, né? Então, assim, eu não tenho palavras para agradecer, né? Muito obrigada mesmo pela disposição, né? Por estar aqui, por poder, poder estar querendo contribuir com a gente, por essa generosidade. Só Deus é que pode, assim, lhe recompensar, mas eu sou muito grata mesmo. E eu fico feliz por você ter aceitado, tá certo? Vou deixar agora a Rose conseguiu, a Rosana conseguiu entrar. Eu já vou chamar ela imediatamente e em seguida a gente deixa você com a palavra para vocês fazerem suas apresentações de maneira mais correta, tá certo? Então, Rosana, pode mandar para mim, por favor, um pedido que fica mais fácil. Aguardando a Rosana, subir também aqui. Rosana, você está aí? Você ainda continua na live? Acho que ela deve ter caído. Também pode acontecer isso. Ela, inclusive, me alertou que, como ela está em trânsito, pode acontecer dela entrar e acontecer alguma coisa com a conexão e ela cair, mas depois a gente retoma. Então, Rosana, se você estiver aí ouvindo, alguém aí, acho que tem, se eu não me engano, é o filho dela ou é o esposo dela que entrou aqui na live também. Quando você puder entrar, você manda para mim o pedido que eu vou fazer o aceite aqui, tá certo? Fico aí com você. Oi, Rosana, pode falar. Ela tá falando comigo aqui na live, nos comentários. Você conseguir entrar agora, Rosana? Ou eu posso. Ela já mandou o convite, já mandou o pedido. Pronto! Vamos dividir a tela em três agora. Agora o negócio vai ser bom. Já te aceitei, quero você entrar.
Aí Boa sim, noite. boa noite. Bom, Que bom. gente, me desculpa pelo atraso. É que eu estou viajando, né? Então, eu estava comprando a passagem agora. Boa noite, Vilma. Desculpa que eu estou um pouco esbaforida. Muito obrigada por me chamar mais uma vez, né? Para participar da live. Boa noite, Kátia. É um prazer em conhecê-la. E muito obrigado por participar com a gente, viu? É um grande prazer. Eu sou estudante, né? Serviço social. Eu estou entrando agora no primeiro semestre do terceiro ano. Então, para mim, né, é um grande prazer participar com você e agregar os meus conhecimentos com uma pessoa assim como você, né? Tem tanta coisa para passar para gente. Pra gente. Então, desculpa se aconteceu alguma coisa de cair, né, por causa da viagem, né? Mas na medida do possível eu vou participando aí com vocês, tá bom? E Vilma, de novo, obrigada. É Estou isso. aqui à disposição. Prazer, é uma honra ter você aqui conosco. Sempre que você também é uma pessoa. Sempre que a gente chama, você está ali à disposição. Isso é uma bênção, é maravilhoso. A Cátia, talvez a Cátia, talvez não, provavelmente a Cátia não lhe conhece ainda. A Rosana, as pessoas também que estão entrando na live, algumas não lhe conhecem. A Rosana é estudante do serviço social também na modalidade EAD, assim como eu fiz, né, meu curso pela modalidade EAD. Mas a Rosana, ela tem gente com nível superior na família dela formado pelas modalidades que antigamente das normais, né, digamos assim. As... Social. Fala um pouquinho aí, Rosana, sobre isso. Sim, na minha família, sim, meu esposo é advogado, né? Ele tem 29 anos já, como no direito, né? E o meu filho mais novo, ele está fazendo agora na UFABC, que fica em Santo André, né, em São Paulo, da Faculdade Federal, né? E meu enteado também, ele se formou em aeroespacial na Federal. Então, assim, é uma família de estudantes. Aconteceu agora na bem rapidinho, conta aí um pouquinho pra gente. Assim, devido à pandemia, né, o meu filho ele teve que se adaptar também ao EAD. Inclusive, isso foi uma do nosso tema, né, Vilma, da live passada, né, de quão importante é agora as pessoas se adequarem nessa nova modalidade, né, porque passe necessário devido à pandemia e as pessoas que não tinham, né, esse hábito, né, de trabalhar, de estudar em casa, assim, teve que se adequar, né? Então meu filho lá da Federal lá do ABC, ele teve que se adequar também à EAD. Não, Então, a é, gente toda aí precisou se adequar ao EAD nesse momento, né? sim, sim. Mas E a gente também questionou em relação ao aprendizado, né? Que a gente, as pessoas fazem uma ideia assim errada, né, do aprendizado, no qual a gente tem que se dedicar muito mais, porque a gente mesmo tem que se dedicar, fazer pesquisas, então a gente não tem assim nada de mão beijada, né? A gente tem que correr atrás mesmo e estamos aí na batalha. verdade, que bom. Então, fica tranquila, Rosana. Se acontecer alguma coisa, já que o Sim, seu conexão ficar ruim, nós já sabemos o que está acontecendo. E agora, nesse momento, sim. o pessoal que entrou aqui, que está falando com a gente, Alves Júnior, eu não estou conseguindo. A Alves Júnior deve ser o seu esposo, É meu né? esposo, ele é Isso. advogado. Então, o pessoal aí, o Lucas, o André, o pessoal está entrando. Tem um pessoal que eu não sei quem é, está por aqui pela live. São todos e todas muito bem-vindas. Agora sim, eu vou passar para a Kátia para que ela faça aí as suas apresentações
E em seguida, a gente vai ver, acho que ela já pega aí para fazer a fala dela. E é para isso que nós estamos aqui hoje. Pois então, boa noite, gente. Hoje vai ser, vocês terão, né, na live, um duplo sotaque pernambucano, né? Vocês já É, estão acostumados com o sotaque da Vilma, e aí agora será, olha, nós somos em três aqui, né? Pelo menos nas telas, e aí está 2-1, viu, Rosana? Né? Para sotaque Mas pernambucano. assim, uma colocação. A minha mãe é pernambucana, a Que minha avó é ótimo. pernambucana, e eu adoro os pernambucanos. Nossa, são pessoas maravilhosas, vocês são muito queridos. E minha mãe é pernambucana, então eu tenho o sangue de pernambucano também. Muito bem. Ser pernambucano para a gente é uma honra, aquece o nosso coração, e ser também filha de pernambucano é um privilégio. Então, veja, Sim, eu quero agradecer muito a vocês, né, duplamente, né, pela oportunidade de participar com vocês, e agradecer e parabenizar também pela iniciativa, né? Vilma falou comigo, a gente não teve muito tempo de esgotar a proposta, né? Ela me contar com detalhes, mas pelo que eu pude entender, é uma excelente proposta de discutir, não apenas com profissionais já formados, mas com profissionais em formação, ou seja, estudantes, sobre a nossa profissão, né? Sobre as dores e as delícias, e muito movido por essa inquietação sobre EAD versus presencial, ou sobre presencial versus EAD. Eu penso que é uma discussão bastante importante, né? Passa muito por discriminações e preconceitos, né? Eu já fui professora de faculdade particular, privada, e mesmo assim ainda há um preconceito em relação a qualquer faculdade privada, pelo menos aqui no Nordeste, é assim que acontece. Acho que há uma hierarquização, como se apenas alunos oriundos e alunas oriundas das universidades federais fossem realmente as pessoas com uma formação sólida. Né? Então, isso é discutível. Há pessoas que passam pela Universidade Federal e nem por isso desenvolvem as competências necessárias, porque, como você mesma, Rosana, citou, é uma questão de interesse e de investimento de cada profissional em formação, e que não termina e que não se esgota a partir do momento que a gente recebe um diploma. A formação em serviço social, que é a que eu tenho, é a que nós temos, é uma formação contínua. O aprimoramento é pelo resto da vida. Enquanto você estiver na área de serviço social, você vai precisar investir. Não é? Porque, veja, não há como, essa é uma frase que eu repito muito, muito, é que não há como a vida, sabe, a dinâmica da vida, a complexidade da vida, os desafios que são postos a nós cotidianamente, caberem num livro, numa teoria, numa abordagem. A gente tem direções que são a partir do nosso projeto ético-político. A gente tem direções epistemológicas, que isso tem a ver com a nossa visão de mundo, tem a ver como é que a gente conhece a realidade. Então, isso é importante ter como fundamento. Mas as questões que vão emergindo nos contextos historicamente, culturalmente construídos, estes precisam que a gente se debruce, não só para fazer uma análise crítica, área em que nós somos especialistas, né? Em fazer análise de conjuntura crítica, mas, sobretudo, essa é outra coisa que é o meu lema, né? Por onde quer que eu passe, é que, além de sermos críticos, a gente precisa desenvolver a competência de sermos propositivos. Esse é um grande desafio, porque não há nada pronto na nossa área. A gente vai construindo junto, principalmente com a realidade daquele usuário. E aí, isso não significa que a gente vai deixar a mercê para, por exemplo, nós somos prioritariamente ligados a instituições, as mais variadas, não é? Mesmo que sejam instituições de terceiro setor. Apesar de, pela lei, nós sermos considerados profissionais liberais, nenhum de nós abre um consultório, já houve tentativas nesse sentido, mas pelo menos aqui no Brasil, a gente sabe, né, pelos Cefes, pelos CREs dos estados, que nós somos profissionais ligados a instituições. Então, para iniciar, né, eu queria já começar com essa reflexão. Em que medida
Pois não. Profissionais ligados pela instituição, Ligados a instituições. trabalhadores e assalariados. E a trabalhadores assalariados. Ou como diria Gessé Souza, batalhadores, né, brasileiros. Eu gostei muito do tema esse ano do Cefes, de a gente discutir isso. Nós somos trabalhadoras do Brasil e nós temos lado, que é o lado do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Não é? Então, pronto, isso aí, do meu ponto de vista, é inegociável. Agora, como a gente vai construir as respostas para as demandas que nos são postas e a direção do seu olhar e da sua intervenção profissional, isso aí não está dado a partir do nosso diploma, nem da nossa origem, se é uma formação EAD, se é uma formação presencial, se é numa universidade pública ou se é numa universidade privada. Embora a gente sabe, eu levanto a bandeira do ensino público para uma população como a nossa nesse país. Há, inclusive, uma inversão. Exatamente. Muitas das pessoas que tiveram uma trajetória escolar cuja origem de classe foi privilegiada, essas pessoas, via de regra, têm uma inserção mais fácil no ensino público. Né? Elas não frequentavam o ensino público durante toda a sua formação fundamental, né? E quando chega no momento de prestar um Enem, hoje, né, no meu tempo era vestibular, aí essas pessoas acessam a universidade pública, enquanto aquelas pessoas que foram o tempo inteiro sacrificadas, né, na infância, na adolescência, no início da juventude, quando querem lutar para acessar um curso superior, fazem via faculdades privadas, via EAD. Essa tem sido a realidade da grande maioria da nossa população. E mais, sem investimentos, essas pessoas dificilmente acessam o ensino privado. E sem investimentos ou cotas, ou seja lá o que for, dificilmente pessoas de escola pública acessam o ensino público. Então, eu quero terminar esse ponto parabenizando vocês por essa iniciativa de discutir essas questões de forma aprofundada, ampla e contínua. E desejo desde já vida longa, a vocês e que mais pessoas se agreguem nessa discussão, tentando somar. Mas vamos pensar, então, hoje um pouquinho sobre o campo do judiciário. É impossível a gente esgotar isso. Eu comentei muito brevemente com Vilma que minha intenção não é compartilhar com vocês aqui os meus 29 anos de experiência. É muito tempo, né? É possível que seja mais do que a idade de algumas pessoas que estão acessando ou acessarão essa live. Né? Então, eu penso que como a gente vai ter um segundo momento onde vocês poderão perguntar, né? Tanto as duas moderadoras como quem mais quiser, eu estou à vontade para responder qualquer questão, desde que eu consiga, né? Mas, assim, eu queria muito mais falar de forma descritiva, né? Já que a gente tem também profissionais em formação ainda, que talvez não tenha essa visão. O judiciário dos três poderes constitucionais é muito provavelmente o mais desconhecido. Não é? O que a gente sabe é que é uma instância que vai julgar. E não está errado, é uma instância que vai julgar. Mas como ele está estruturado, nem sempre nós sabemos. Pelo menos eu não sabia, né? Até porque quando eu saí da universidade, eu entrei em 87, acho que 500 mil anos, né? Ou seja, em plena Constituinte. Não é? Em 88, houve então a promulgação da nossa Constituição Cidadã. Eu estava lá na universidade, me formei no final de 90, né, 1992. Eu sou da universidade, minha formação foi feita na Universidade Federal de Pernambuco, mas a despeito do que eu disse logo no início, de que pessoas que frequentam escolas privadas acessam mais fácil, eu sou uma daquelas raridades que na minha época não existiam políticas de cotas, infelizmente, não é? Mas eu sou uma pessoa que oriunda, né? Sou pernambucana, meus pais são trabalhadores, meu pai era um servidor público, mas um servidor público muito simples, não era um servidor público federal, mas com um cargo básico. Minha mãe trabalhou na área de saúde, mas também como auxiliar de enfermagem, nenhuma formação. Meus pais não têm formação superior, então são trabalhadores muito simples que batalharam a vida inteira. Eu não posso dizer que eu passei por privações, mas nunca meus pais tiveram a mínima condição. E
olha que só éramos duas filhas, né? Eu e a minha irmã mais nova. Mas nós duas estudamos em escola pública o tempo inteiro, né? Eu sou, e minha irmã também, ambas alunas de escola pública o tempo inteiro. Eu tô com essa idade, eu já sou avó de 4. Eu nunca paguei para estudar. Mas isso não é a regra para todo mundo. E vou logo dizendo, não tem nada a ver com meritocracia, pelo amor de Deus. Não é? Não Só te interrompendo. fique à Eu vontade. chamei você de doutora Kátia. Desculpa te chamando de Kátia, você é uma Não, doutora. por favor, Kátia, por favor. Tá bom, Kátia. Como eu já conheço, Nessa questão de escola pública, né? Eu sempre priorizei a escola pública para os meus filhos. Eles nunca estudaram em escola particular, sempre foi pública. E, assim, e conseguiu entrar na federal, entendeu? Então, mas o que você colocou aí em pauta é muito importante, porque os alunos, eles não têm aquele ensino maravilhoso numa escola pública, né? Então, vai de muita dedicação. Então, assim, os alunos já de uma escola particular, eles têm muito mais acesso a uma faculdade federal do que aquele que estudou numa escola pública. Então, o que você colocou é muito importante. Então, a gente tem que se dedicar e sempre passar para os nossos filhos essa questão. Eu sempre quis passar isso para eles, né? Falei, não, vamos estudar em escola pública e valorizar a escola pública, porque o esforço vai ser de vocês. Busca, vai atrás, pesquise, e foi, graças a Deus, os dois conseguiram, né? Mas existe essa diferença mesmo de classe. E você pegou, quando você era estudante, você deve ter participado, então, daquela questão da saída do serviço social do conservador, né? E já entrar na parte já mais crítica, né? Já. Então, você pegou esse momento, né? Esse momento que eu aprendo agora na faculdade. Então, você pegou esse momento de transição, né? Então, legal. Muito importante mesmo. Na verdade, a transição já estava bastante consolidada. Sim. Todos, sem exceção, todas as professoras e professores prioritariamente, né? Homens sempre são uma minoria na nossa profissão, uma profissão cuja Sim. característica é essa feminização, né? Então, acho que só agora há mais alguns homens na profissão, mas somos prioritariamente mulheres. Então, quando eu entrei em 87, eu estava dizendo isso, né, ainda ontem. Havia o nosso código de ética atual é de 1993, né? Isso, mas Sim. o anterior era 1986, que é exatamente um ano antes de eu entrar na universidade. E ele era já extremamente, né, reconceituado, né? Já tinha passado pelo Congresso da Virada, que tinha sido em 79, e ele, sabe, era todo mundo com muita energia, com muitos sonhos, muitas esperanças de que esse país fosse um país que desse certo, sim, né? Depois da saída da ditadura, então era muita gente entusiasmada. Aí avalie nós, né, os alunos jovens entrando lá, a gente ficava deslumbrado com a esperança e a certeza de que aqueles sonhos se tornariam realidade, porque estava renascendo, né? Era renascendo. Né? No país todo, com os chamados novos movimentos sindicais, novos movimentos sociais, movimentos de moradores de rua, todo tipo de movimento. Meu Deus, dá licença. Nós estamos tendo uma aula de fundamentos aqui. Históricos e metodológicos. Ao vivo, com gente que passou, não é no livro. É fundamentos com gente que passou. Vai, pode continuar, desculpa. Essa é a vantagem de ser idosa, entendeu? Mas é isso, sabe? Imagina. Professores que ainda hoje são referência, os livros com certeza que vocês continuam estudando, que nós continuamos estudando, são referências que são fruto de teses de doutorado daqueles professores daquele momento, porque naquele momento ainda existiam poucos doutorados, a maioria no eixo Rio e São Paulo, né? Então, são professores que são referência dessa época, né? De um serviço social que fez uma ruptura
e fez uma escolha como classe trabalhadora e pelos trabalhadores, né? Não só nos reconhecendo como trabalhadoras, mas também voltando esse olhar. E aí, voltando para aquilo que eu falei da instituição, nós estamos ligados às instituições, mas na condição de trabalhador assalariado e, via de regra, no atendimento direto aos usuários dessa instituição. O que significa que as demandas, muitas vezes, institucionais, não são exatamente as demandas dos usuários. E nós, como assistentes sociais, ficamos nessa mediação. Mas vocês sabem que o conceito de mediação é um dos conceitos mais caros para nós que estudamos serviço social. Então, fazer mediações para entender, compreender essa realidade social é um desafio cotidiano. E não é diferente, né, no Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário, de forma bem genérica, ele se divide em chamadas justiças especializadas, e nessas há poucos assistentes sociais, por exemplo, no TRE, no TRT, no TRF, ou no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal Federal. Esses tribunais federais, ou então esse da Justiça Especializada, via de regra, os assistentes sociais que lá estão trabalham prioritariamente na área de chamados recursos humanos ou de gestão de pessoas, para atender o público de servidores daquela instituição, daquele órgão. Na Justiça Federal, ainda há algumas das unidades da federação que há assistentes sociais que trabalham principalmente com questões previdenciárias. Então, se demanda a presença de assistentes sociais, mas não são muitos, como acontece na chamada Justiça Comum. E quem faz a execução da justiça, a quem cabe, né, a justiça comum, é exatamente os tribunais de justiça dos estados, cada um dos estados e do Distrito Federal. Cada um dos estados do nosso país tem um tribunal de justiça, inclusive também o Distrito Federal. Então, o concurso que eu prestei é para o Tribunal de Justiça de Pernambuco, como pernambucana que sou. Mas só um parêntese bem breve, o meu ingresso no Tribunal de Justiça se deu logo após a minha formatura, né, a minha colação de grau, mas não foi como assistente social, não foi num concurso de serviço social. Foi um pouco antes de existir um concurso de serviço social. Eu naquela época, recém-saída, e olha, gente, é bem parecido com hoje nesse sentido, né? Concursos era algo assim excepcional, muito excepcional, não é? Era início pós-Constituição, por exemplo, a política de assistência social, né, não estava, a PNAS, a Política Nacional de Assistência Social, ainda não estava, né, estabelecida, porque ela é uma legislação considerada infraconstitucional, não havia ainda a política nacional, a política de saúde, ela estava se formando, então a maior parte dos concursos que existiam, e eram poucos, eram na área de saúde, para assistentes sociais, né, e os tribunais de justiça começavam a fazer alguns concursos, né? Muito poucos, com uma vaga. Então, no Tribunal de Justiça ainda não tinha acontecido, pelo menos no Tribunal de Justiça de Pernambuco, um concurso para assistentes sociais e psicólogos, que normalmente é junto. Mas já existia, não é? Assistentes sociais e psicólogos. E aí tem um dado histórico muito interessante, é que aqui em Pernambuco, o serviço social, ele começou primeiro no judiciário. O primeiro campo de trabalho foi no judiciário, e foi a partir do judiciário, com pessoas que vieram para o judiciário, que se formou, inclusive, a escola de serviço social funcionou junto ao judiciário. Então, há um início bastante próximo ao judiciário, no caso de Pernambuco. Pois bem, mas o concurso que eu, Kátia, prestei para entrar no judiciário pernambucano foi um concurso para taquígrafa. Agora, imagine, né? Você saindo da universidade com a cabeça assim a mil, a cabeça no céu e os pés bem no chão, né? Pensando em comunidade, pensando em tudo, né? Numa transformação social, em tudo que fosse de bom para esse país. Mas eu precisava sobreviver, né, como trabalhadora, né? Já tinha 2 filhos, era casada, tinha 2 filhos. Então, eu digo, eu tenho que fazer qualquer concurso, não interessa se é de serviço social. Então, o que apareceu eu fiz. E o que apareceu foi no Tribunal de Justiça, foi para taquigrafia. Logo depois eu fiz um para uma prefeitura do Cabo.
e fiz depois um para o TRF da Quinta Região. Mas o primeiro que me chamou foi o Tribunal de Justiça e eu fiz o concurso para taquígrafa e fui ser taquígrafa. Não tinha absolutamente nada, nada, nada a ver com o que eu sonhei para minha vida profissional. Mas, gente, hoje eu penso assim, que bom que eu passei por lá, né? Porque eu comecei pela corte e isso permitiu ter um outro olhar, um olhar de susto, né? Porque eu nunca tinha entrado em uma corte na vida, mas entrava de toga e tudo, viu? Porque nós, agentes sociais, entramos no plenário de toga e tudo com os desembargadores, né? Na alta corte do Estado. E foi uma experiência muito rica, me inquietava muito profundamente por não estar na área, mas concomitantemente eu fiz a seleção para o mestrado. Concomitantemente, eu cheguei a atuar como professora substituta por 2 anos na universidade, isso paralelamente, mas profissionalmente eu estava atuando como taquígrafa. Quando houve um concurso em 2000, houve um concurso antes, mas naquele momento, justamente, eu estava com tantas coisas para dar conta que eu não fiz o primeiro concurso voltado, de fato, para serviço social e psicologia. Quando veio o segundo, foi no ano 2000, então eu prestei esse concurso, aí fui aprovada nesse concurso e pronto, estou desde o ano 2000, então eu saí da taquigrafia, não é? Tive que pedir exoneração para entrar no Tribunal do Distrito de novo, mas dessa feita como assistente social e estou lá até esse momento. Né? Como trabalhadora, lógico que contaram os 7 anos que eu trabalhei, eu entrei em 93, foi até 2001, então por isso que eu conto 29 anos, porque eu nunca deixei de fazer serviço social, fosse naquele primeiro momento, trabalhando em ONGs, mas trabalho voluntário, né? Fazendo projetos, o que viesse, para mim era bem-vindo, né? Ou então prestando assessoria ou consultoria a conselhos, né, de direitos municipais, ou mesmo conselho estadual. Eu trabalhei muito tempo no conselho estadual aqui da criança e do adolescente do estado de Pernambuco. E isso vai dando a gente muita experiência variada. Os campos de serviço social e serviço social são muitos, campos de atuação têm variações e lugares muito ricos, né, da vida humana, digamos assim. Pois bem, então, o judiciário... Esperar você respirar. Eu vou aproveitar esse respiro seu aí, que eu quero ler alguns comentários aqui, enquanto o pessoal... a Rosângela, o Danilo entrou e disse que precisava sair, não poderia demorar, a gente sabe por quê. A Rosa também entrou e ela fez um comentário aqui, faz a escola, é o aluno, e que a pessoa tem que querer, de verdade, é realmente... Deixa eu ver aqui, tem um comentário aqui de uma colega que fala assim, é muito legal esse resgate histórico com alguém que vivenciou. Obrigada, Kátia. Essa é a Adriane, ela esteve conosco também numa live, acho que foi a segunda live. A Rosângela foi a terceira, a Rosana foi a terceira live, a Adriane foi a segunda. E a Valdefolha também, que é uma colega querida, que cursou comigo, né, na graduação, e ela está dizendo aqui, já respondeu minha primeira pergunta, mediação. Então, vamos para frente, que tem muita coisa. Kátia, de vez em quando eu vou dar só uma coisa, mas aí já entrego, já passo a bola para você e você pode seguir. Pronto. Então, a nossa atuação prioritária, como eu estava dizendo, assistentes sociais no judiciário, é na chamada justiça comum, né? Nos tribunais de justiça dos estados. E aí, por que é que o serviço social é chamado, assim como a psicologia? A nossa tarefa, o nosso objetivo em relação à nossa função judiciário, oficialmente, a descrição é subsidiar as decisões judiciais. Por quê? O direito por si só, ele não dá conta dessa complexidade. Ele tem uma disciplina, como existem outras disciplinas, e foi assim que se estabeleceu na modernidade. Então, esse olhar, né, do assistente social é necessário para os fenômenos humanos, para os problemas sociais, para a chamada questão social. Do mesmo jeito que as questões subjetivas, né, que tem a ver com o sujeito em termos da psique, é necessário esse outro olhar do assistente, do psicólogo. E é para isso que é chamado, é para subsidiar as decisões judiciais. E como fazemos isso? Primeiro, eu vou dizer, olha, nós temos a companhia aí do Doguinho. Eu acho ótimo. Ele quer participar da live. É claro. Aqui para passar.
Ainda bem que o meu está ali, bem quietinho. Então, veja, as áreas de atuação, eu vou dizer assim, de um modo muito geral, gente, porque assim, é lógico que o organograma de cada um dos estados pode variar um pouco, mas a gente tem prerrogativas que são nacionais. Então, de um modo geral, os estados funcionam, lógico, se você vai para São Paulo, você não tem aqui, nós temos um fórum central na capital, e São Paulo não é só um fórum central, são vários, eu sei que são vários. Então, a dinâmica de trabalho, de divisão, são diferentes por conta da quantidade, obviamente, né? E se for um estado com a população ainda menor do que Pernambuco, vai ter uma estrutura mais enxuta. Mas, mas em linhas gerais, as áreas de atuação são similares. Então, onde é que o assistente social mais atua? Várias de infância e juventude, primordialmente, né? Por quê? É a primeira legislação que realmente, né, embora, por exemplo, no caso de Pernambuco, o serviço social existia desde 1900 bolinha, a exceção a partir dos concursos se deu, tanto é que ela se dá depois do ano de 90, o concurso, por conta do Estatuto da Criança e Adolescente, que vocês lembram, não é? Artigo 151 vai dizer que é necessário que o judiciário possa prover um corpo de profissionais do serviço social e de psicologia para atuar nas questões de infância e juventude. E é lá onde se situam a maior parte dos profissionais de serviço social, é na infância e juventude. Eu não vou ter tempo para discorrer para vocês o que é trabalhar em infância e juventude. Fui eu que travei. Técnico, mas voltamos. Mas eu travei. Travou um pouquinho. Foi? Travou, mas a gente sabe que é por conta da viagem, né? Não se preocupa, não. Vamos continuar. Pronto. Veja. Aí, eu estava falando, você falando aí sobre que não daria conta para discorrer agora sobre a vara da infância e da adolescência, sua atuação. Minha filha, não se preocupe, se depender de nós, você vai voltar outras vezes. Será um prazer sempre. É uma troca, né? Isso. Então, mas assim, em linhas muito gerais, a infância e a juventude se ocupa, de acordo, é só vocês pensarem no Estatuto da Criança e Adolescente, que eu acho que vocês estão muito apropriados, porque todas nós temos que estar independente de estar ou não estar no judiciário, né? Então, existem as medidas protetivas e existem as medidas socioeducativas. É nisso que nós atuamos, não é? Em relação às medidas socioeducativas com adolescentes, né, considerados autores de ato infracional. Então, existem aquelas várias medidas de semi-liberdade, de privação de liberdade, né, para onde eles vão para um meio socioeducativo. Existem aquelas modalidades. Então, a assistente social trabalha exatamente junto a esse adolescente, à família, e quando é nos casos que ele está em privação de liberdade, por exemplo, trabalha junto à instituição que presta esse serviço, que, via de regra, pelo menos por enquanto, são instituições ligadas ao Estado, né? Organizadas, operacionalizadas pelo Executivo. E nas medidas medidas protetivas, o destaque maior é para as situações de destituição do poder familiar, acolhimento institucional e adoção. E essa área aí também é minha área de estudo, porque aí quando eu voltei para a universidade, mais uma vez, dessa feita para fazer a tese, a pesquisa para o doutorado, eu me debrucei sobre essas questões de adoção, mais precisamente um dispositivo muito novo, porque ele já é agora dessa década passada, que é a entrega, chamada entrega voluntária do filho recém-nascido à adoção, né? Que é totalmente administrada e realizada pelo judiciário também. E aí, então, foi meu objeto de estudo, né? As questões ligadas à infância. E continua sendo. Eu trabalhei por alguns anos na infância e juventude. Antes, porém, quando eu entrei pelo concurso, eu trabalhei durante um ano no Recife, na comarca do Recife, no Centro de Apoio Psicossocial, que é o centro que é voltado ao atendimento das varas de família, né? Onde
guarda de crianças, regulamentação de visitas são as ações mais comuns, mas também divórcios, não é? Busca e apreensão, que são ações muito difíceis para a gente lidar. E esses que têm a ver com essas ações que têm a ver com relações de conjugalidade e relações de parentalidade. Então, são prioritariamente processos que envolvem criança ou adolescente e o destino dessa criança após a ruptura conjugal. Paralelo a isso, também nas varas de família, se trabalha com pessoas com deficiência ou pessoas idosas nos casos de interdição e curatela, onde a gente tem muito a interface com o pessoal da assistência social e da saúde também. Então, isso é família. Eu passei um ano trabalhando com família, depois fui trabalhar com violência contra a mulher. Na verdade, foi um pouco antes de 2006, logo foi antes do advento da Lei Maria da Penha, mas foi bom porque a experiência já nos mostrava que caminhos seriam importantes seguir. A experiência, eu e uma outra colega, numa experiência que teve aqui em Pernambuco, de chamados fóruns universitários, que foram iniciativas que do Tribunal de Justiça junto a uma instituição de formação, né, de discentes, no caso era com faculdades de Direito, mas que nós aproveitávamos muito e trabalhávamos muito com estagiários de serviço social, de psicologia também. Pois não, Vilma? Então, você protagonizou, junto com o pessoal da sua equipe, protagonizaram então a construção dessa lei da Maria da Penha. Na verdade, vocês sabem que as leis elas são construídas e definidas, deliberadas, os projetos de lei demoram muito tempo no legislativo até serem promulgados, até se chegar realmente a uma definição de como será essa lei, né? Até ela virar lei, ela vira projeto de lei, às vezes tem mais de um projeto de lei. E, na verdade, a Lei Maria da Penha foi muito protagonizada pelos movimentos sociais, pelos movimentos de mulheres, né? E nós... Exatamente. Aqui eu trabalho, só um ano que eu trabalhei na comarca de Recife. No ano seguinte, eu vim justamente para a comarca de Olinda, que é a cidade onde eu moro até hoje. Linda, maravilhosa, convido a todos para vir. Eu concordo. Não é? Linda e maravilhosa. Eu preciso ir aí. Linda, é uma vista assim, deslumbrante. Todos precisam fazer isso pelo menos uma vez na vida. Porque se você vier uma vez na vida, você vai querer voltar. Não é? Então, é verdade. Assim, eu quis voltar e o Fórum Universitário funcionava num prédio que era de uma faculdade privada aqui de Olinda e justamente no sítio histórico, então o lugar era inspirador para se trabalhar. E aí eu trabalhava, era uma junção de uma vara de família, porque era para proporcionar uma experiência para os discentes, mas com os servidores do Tribunal de Justiça, com o juiz do Tribunal de Justiça, com o promotor do Ministério Público. Então, os profissionais e quem geria é o judiciário, mas havia professores orientadores para os alunos, mas os alunos tinham uma experiência muito viva, diretamente com os profissionais e o dia a dia de uma unidade de família, mais uma unidade de juizado especial criminal. E eram exatamente as ações que tramitavam desse juizado especial criminal, dentre outras, né, porque podia ser crimes de trânsito, chamados de pequeno potencial ofensivo, mas também muita coisa de violência contra a mulher, violência intrafamiliar, enfim. Foi uma experiência riquíssima que eu e a outra colega, chamada Deolinda, que trabalhava em Olinda, e que a gente desenvolveu. Olha, a gente começou... É isso que eu digo a vocês, a gente não parar de estudar. Foi aí que a gente começou teve conhecimento da chamada justiça restaurativa, que ainda não existia nos tribunais, né? Mas a gente buscou, justamente quem já fazia isso em São Paulo e em outros países, a gente buscou mediação familiar também, que é um instrumento muito importante para a gente trabalhar com conflitos, mas a gente não importava essas metodologias ou essas técnicas, essas modalidades. O importante na nossa prática é a gente saber o que é que esse contexto, não é, pede e que resposta a gente co-constrói nesse contexto. Não adianta, não vai funcionar a gente simplesmente importar tal técnica. Não, a gente tem realmente que se debruçar com toda a humildade, como eu estava dizendo em outra ocasião, humildade não significa incompetência, não, pelo contrário, é um sinal de inteligência, sabe? Você,
quando eu comecei a trabalhar em família, não era pelo fato de eu ser assistente social, não era pelo fato de eu já ter cursado mestrado, iniciado o mestrado de serviço social, não era porque eu já tinha passado 2 anos como professora de serviço social, já feito tantos projetos, assessoria, que eu entendia de vara de família. Não entendia. Então, você precisa primeiro se situar, saber o que já é feito, não precisar reinventar a roda, mas também não precisa cristalizar. Sempre foi feito assim. Não, as demandas são novas, então as respostas precisam ser novas. Então, estão sempre sendo construídas. Quando eu vim para essa área criminal e de violência, zerou, de certa forma. Peraí, é um outro universo, são outras demandas que se ligam, sim, são interligadas, mas eu não posso simplesmente importar as minhas formas de trabalho, as modalidades que eu usava para esse contexto, que exige, mais uma vez, que a gente se debruce, busque aportes o tempo inteiro. Então, foram 7 anos que eu passei nessa experiência muito, extremamente rica, trabalhando com muitos estagiários e estagiárias, né, de serviço social e também de psicologia, e junto com conciliadores, com alunos eu até hoje tenho colegas que hoje, depois fizeram concurso para o tribunal, tanto na área de serviço social. Tá um som esquisito aí, tá? Talvez seja a minha conexão, e às vezes dá uma. Eu acho que creio que seja isso. Forte, fica, não dá, não dá então, Tá cortando, né? é o dela. Pode continuar. Pronto. Então, depois que eu saí daí, fui para uma outra área de atuação, que foi para a infância e juventude, e mais uma vez foi uma rica oportunidade de começar a aprender quais eram as especificidades dessa área. Lá nós trabalhávamos, já aqui na comarca de Olinda, no Fórum de Olinda, onde eu trabalho até hoje. Nós trabalhávamos principalmente com medidas protetivas, não é? Essas questões ligadas a acolhimento institucional, que é uma situação bastante complexa, que tem a ver com as estruturas desse país, não é? Então, muitas vezes a gente chama de negligência. Se você olha o estatuto, prestem atenção, gente. Se a gente olha o estatuto, ou mesmo a nossa Constituição Federal, o que é que a gente, como primeiro direito nosso é o quê? Que nós temos direito, o que é que diz lá o artigo 5º dos nossos direitos, né? Sociais e tudo. A gente precisa ter moradia digna, alimentação digna, educação digna, direito ao lazer, direito a todos aqueles direitos. E muitas vezes, o que nós, como assistente social, nos deparamos no cenário da vida das pessoas é que as pessoas, os pais, que o Estatuto diz que cabe primeiramente a quem provê, os pais. Então, se você chega lá e os pais não estão provendo, você vai fazer o quê? Punir e culpabilizar esses pais. E que estrutura esses pais têm para fornecer à criança e adolescente ou a si mesma essas condições todas que são garantidas em lei? Então, essa é a primeira questão que vem quando eu me referi, né? Quando eu me formei, saí com a cabeça cheia de sonhos. Agora a gente muda o mundo, porque a gente tem uma Constituição cidadã de caráter social mais avançada do mundo. Só que está lindo lá na lei. Mas se realmente não houve uma mudança estrutural nesse país, a ponto de as pessoas poderem fornecerem aos seus filhos e a si próprias condições dignas de existência, aquilo ali vira uma agonia. E a gente precisa ter muito cuidado para não ser transformado em pelo que eu já li, pelo que eu já estudei, não é? Há pessoas que estudam sobre isso. É muito comum a gente dizer, são pais negligentes. É uma família negligente. E acho que isso não é só no judiciário. Acho que isso acontece na assistência, acho que isso acontece na saúde, de você encontrar pais, avós, famílias como chamadas negligentes. Pois não, Vilma? Você queria dizer alguma coisa? Eu só complementei que nós encontramos isso em todos os serviços. Todos os serviços. Então, a gente precisa ficar muito atento em que condições essa família tem exercido a sua responsabilidade de prover os filhos com todas essas prerrogativas, direitos a que eles fazem jus. É a culpabilidade da família. Aí, você falando aí,
E eu lembrei de Mioto, né? De Regina Mioto, ela fala muito Sim, sobre o sim. familismo, né? A questão de jogar a carga toda da família. Isso. Regina Mioto é uma grande referência, eu também recomendo, endosso. Em relação ao serviço social no judiciário, no Cefes, há 2 publicações de 2 seminários que aconteceram e que vocês vão encontrar autores que são autores de referência na área. Um destaque é para a professora Terezinha Fávero. Ela, se eu não me engano, é do Tribunal de Justiça de São Paulo. E assim, Li olha, muito. gente, o pessoal de São Paulo tem uma produção muito importante e conseguem fazer as coisas conjuntamente, assistentes sociais e psicólogos. Há uma associação, alguns de vocês devem saber, não é? De assistentes sociais e psicólogos. Essa iniciativa já foi intentada, pelo menos aqui em Pernambuco, várias vezes, mas até o momento não se tornou real. Mas é inspirador conhecer a forma crítica e propositiva e sempre engajada com que a Associação de Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça de São Paulo atua. E é assim, uma inspiração para qualquer um de nós, assistentes sociais. Tá certo? A gente tem que, né, dar a César o que é de César, e é uma realidade. Para mim é exemplar, particularmente para mim é exemplar. Lógico que deve haver visões diferentes, deve haver embates entre eles, mas o que elas conseguem construir na instituição e na sociedade tem sido bastante relevante. Né? Então, recomendo a vocês conhecerem, inclusive alguns deles são professoras, né? Muitas das nossas colegas assistentes sociais ou psicólogas são professoras das universidades, das faculdades, da PUC de São Paulo, principalmente. E aí tem produções muito interessantes na nossa área que serve para qualquer um dos serviços ou órgãos onde a gente atua. E aí, pronto, então o Cefes é uma boa referência, o material dessas associações, essa referência que você falou, Vilma, lembrou bem, né? Nós vamos para o 17º CBAS. Eu já participei várias vezes, não percam a oportunidade de, se houver comunicação oral, de encaminhar trabalhos ou posters, socializar as experiências, é muito importante, é sempre muito importante. Essa é a primeira vez que a gente vai ter a oportunidade de fazer isso à distância. Online. As TICs, né? As não é? Tecnologias de informação. Inclusive, a última foi em Recife. Né? O último CBA já aconteceu aqui em Recife. Né? Foi no Centro de Convenções aqui em Recife, que fica no limite entre Recife e Olinda. E a gente tem a oportunidade de todo o Brasil. Nem sempre os centros sociais têm as condições, porque assalariadas nós somos e baixamente assalariadas, né? Um salário sempre baixo, nem sempre a gente tem condição de se deslocar, não é? Mas, assim, poder participar online é um grande presente, né? As TICs vieram para ficar para o bem e para o mal. A gente não precisa fechar os olhos e só bater palmas para elas, mas a gente também não pode jogar, como dizia um professor meu, de lá de serviço social, que fez a diferença para mim na área de pesquisa, ele já é falecido, o professor João Bosco, que a gente não pode jogar fora o bebê com a água do banho. Então, como esses instrumentos podem ser utilizados para potencializar, não é, as nossas causas, os nossos debates, não é, o que nós acreditamos, o que nós gostaríamos e o que nos move no mundo. Porque, infelizmente, a gente está fazendo péssimo uso, né, das TICs. Então, que nós nos apropriemos, como vocês estão fazendo, para que a gente possa fazer a diferença. Veja, eu penso que o que eu gostaria de dizer para vocês em relação ao judiciário é isso. Então, em síntese, é situar o judiciário em relação à justiça comum ser o local, o locus, de atuação da maior parte dos assistentes sociais. O caráter do judiciário, vocês também sabem, mesmo como leigos, né, que é uma instituição extremamente hermética, embora ela tente, a partir do CNJ, né, do Conselho Nacional de Justiça, chegar próximo à população, inclusive instituindo programas, projetos, etc., né, políticas que às vezes nos fazem pensar criticamente, né, até que ponto ela é um Conselho Nacional de Justiça ou ela está fazendo o papel do legislativo, aí já é uma outra discussão, mas assim, ela é, pela sua natureza histórica, né, hermética, autoritária e hierárquica. E ela não só para a população, para o olho do negro, ou da pessoa que está na área criminal, que é uma outra área de atuação do serviço social, não é?
que é uma população carcerária imensa e que você está sendo ali punido, a instância de punição. Esse caráter punitivo perpassa toda a instância de poder. E se resvala em nós também, Com servidores. certeza. Lógico que há exceções e que há magistrados e magistrados que nos veem como parceiros de construção de respostas para os dilemas da sociedade, mas há aqueles que acham que tem toda a resposta, tem todo o poder e há uma distância considerável. Então, infelizmente, isso ainda é uma realidade. Eu não sei se no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, como é que as coisas andam, mas aqui no Nordeste ainda é extremamente ligado às origens da nossa formação social. Uma diferença muito grande. Né? E aí, se a gente pensar um pouquinho no início da nossa conversa e nesse esforço que vocês têm feito, né, para a gente problematizar essa história de formação, eu acho excepcional a formação da quase totalidade dos magistrados e magistradas do nosso país. Será que é de escola pública? De jeito nenhum. Será que é de classe trabalhadora e popular? Não, será que é de gente que lutou para chegar lá? Não é? Assim como acontece na medicina, na magistratura é quase ser um nobre. Não é? Lógico que tem mudado esse cenário. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir algumas lives que foram feitas, alguns eventos que foram feitos, inclusive sobre discussão de classe, de raça, de gênero, promovido pelo CNJ, é muito interessante a gente assistir. Mas isso não é hegemônico. Eu quero até, para terminar esse primeiro momento de fala, que eu não sei nem quanto tempo eu já falei, mas assim, aqui em Pernambuco, né, que eu amo tanto, houve um evento que foi promovido pelo CNJ, né? Foi promovido aqui pela associação e com juízes daqui, inclusive, de outros lugares, para discutir as questões de raça, né? Como é que se incide nesse país, que todo mundo tem falado sobre isso, ainda bem que se começou a falar seriamente sobre isso. E houve um grupo de magistrados e magistradas, eu não sei se vocês tiveram acesso a isso, porque é vergonhoso e triste, não é, que se contrapôs dizendo que isso não era assunto para judiciário. Entendeu? Sim. Veja, eram juízes que iam falar, não eram assistentes sociais, nem servidores, nem pessoas de movimento popular. Eram magistrados que são especialistas nesse assunto, que estudam, que são mestres, que se especializam, e são negros e sabem o que é que está num lugar desse como magistrado. E o próprio colega magistrado, membro de poder, não é, fazem um abaixo-assinado dizendo que aquilo não era pauta, condenando de forma veemente aquela iniciativa. Nós não estamos falando do século XVIII, nem do século XIX, nem do século XX, nós estamos falando de coisa de um pouquinho antes da pandemia. Esse é o judiciário. Acho que é emblemático para mostrar o que é o judiciário. Não é? E aí o grande risco para alguns de vocês que estão nos escutando ou que vão nos escutar posteriormente é que alguns de vocês possivelmente podem ingressar no judiciário, é a gente não ser cooptado. Porque diante do judiciário, somos nós que somos o judiciário, já que a gente está no atendimento direto. Então, para a gente não cair naquele engodo, como eu estava dizendo para a Vilma ontem, não é? Do eu sei o que é melhor para você, do alto do meu poder decisório, não é? Eu sei o que é melhor para você. Porque eles nos olham, muitas vezes eles chegam a nós com temor, porque sabe que está numa instância punitiva, mesmo que seja um divórcio. Eles nos olham como se nós tivéssemos alguma coisa, fôssemos decidir a vida, tivéssemos o poder de decidir, e decidir sempre contra, que nós tivéssemos esse caráter de uma investigação policialesca. Infelizmente, alguns de nós entram nisso sem nem sentir, ou deliberadamente sentindo, é uma questão de escolha, né? Profissional, aí não cabe julgamento. Mas que gente que não quer cair nesse tipo de armadilha, né? Que fique bastante atento. Então, é isso. É um desafio cotidiano, não é? Nós sempre, pelo menos aqui, né, nos estados aqui do Nordeste, sempre o número de profissionais é aquém do necessário. Nós trabalhamos muito. Para vocês terem uma ideia, eu trabalho hoje no Núcleo de Apoio Psicossocial de Olinda, que eu amo a minha equipe, amo o meu trabalho, mas tem sido muito desgastante, muito difícil, porque somos 3 profissionais, 2 assistentes sociais e uma psicóloga,
Nós atendemos 3 varas de família, que são as 3 varas de família do município, da comarca toda de Olinda, mas estamos disponíveis para as 3 varas criminais, porque nós somos ligados à diretoria do fórum. Nós temos recebido processo, além das precatórias que vêm do país todo, nós recebemos também processos até da vara de fazenda e recebemos processos também até do tribunal do júri. Entendeu? Porque nós somos ligados à diretoria. Lógico que prioritariamente são as varas de família, mas é um trabalho assim, e ainda por conta da pandemia, do tempo que a gente passou parado, acumulou muito, represou, e a gente tem feito uso, mais uma vez, das tecnologias para poder acessar as pessoas, não é? E não deixar que elas passem anos e anos, pelo menos no que depender de nós, esperando uma resolução. Nós vivemos um período de judicialização da vida, é muito importante a gente saber isso, né? Que tudo a gente judicializa, e a gente vai perdendo a capacidade de resolver os nossos próprios conflitos na própria comunidade, na própria família. Tudo a gente demanda o judiciário. Acho que acesso à justiça deve ser um direito garantido, óbvio. Mas judicializar, quando a gente, né, às vezes a gente pega um processo onde os pais entram na justiça para que o juiz escolha e que a gente possa dar um norte em que escola a criança vai estudar, porque eles não querem fazer o seu papel decisório, de usar o seu papel de protagonizar a vida dos filhos, né, sobre os seus filhos. Mas é diferente, né, você ser chamado à justiça, como acontece na justiça criminal, porque aí ele não vai voluntariamente, né? É o Estado que vai lá puni-lo, né? Julgá-lo e puni-lo, aplicar a punição. Para a justiça civil, onde são os cidadãos e cidadãs que acessam, e a judicialização é uma realidade. Então, que a gente possa ficar atento a isso, que não é um poder estanque, ele está ligado à sociedade muito intrinsecamente, a todos os serviços, e o trabalho em rede, né, com o executivo, todos os serviços é fundamental para a gente continuar dando frutos do que a gente fizer. Me desculpe, eu me estendi demais e tentei ser... Você está dando uma aula aqui para a gente, eu posso ficar quietinha aqui só ouvindo. Te falar, estamos a 1h09 de live. Parece que foram 30 minutos. Sim. Você vai voltar, daqui a pouco. A gente vai... Precisamos de outra live com a Kátia. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu lembro quando você falava sobre a questão do judiciário, né? E a forma como o juiz... Tem alguns comentários aqui que eu vou ler daqui a pouco, que é necessário. E quando eu fiz o concurso agora, né? Eu fiz a prova de concurso aqui do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Lógico que a gente faz pensando em passar, né? Eu passei, mas numa colocação muito aquém, eu sei que eu não vou ser chamada. Mas quando eu escuto você falar essas coisas, menina, eu fico feliz de não ter passado. Mas brincadeiras à parte, mas é muito sério. Deixa eu ler aqui uns comentários, né? Eu acho que esse... Aí a menina falou assim, a Adriana, ela disse que realmente os conselhos de direito são uma escola. Inclusive, a Cátia foi lá atrás, quando você falou dos conselhos de direito. Inclusive, acho que foi na última live nossa, e no final eu falo sobre isso. A gente falou sobre estágio obrigatório, né? E inclusive, eu orientei as pessoas que estavam nos ouvindo e assistindo depois, que procurassem os conselhos de direito, né? Porque ali enriquece muito o seu conhecimento. Eu muito com o Conselho de Direito lá em Altigo, eu participei de uns 2 ou 3 lá, e assim, eu oriento que realmente as pessoas, alunos, procurem o Conselho de Direito para se envolver, ter conhecimento, não é? Porque é enriquecedor realmente. Tem um doutor aqui que falou, a doutora Kátia passando informações importantes. Rosângela faz, Rosa, né? Rosa de Danilo, Alves Júnior, acho que Alves Júnior é seu esposo, né? Sim, é meu esposo. Ele colocou aqui, são princípios básicos constitucionais. É quando você estava falando sobre o artigo 5º lá, né? E, claro, ele como advogado, como profissional do direito, tem bem conhecimento para falar, né? Ela dizendo que precisa sair, deixar a live fica salvo assim. E ele fala aqui, o Alves Júnior, novamente, ele faz os juízes. Olha
coisa legal que ele coloca aqui. Os com formação social sabem valorizar o trabalho desenvolvido pelo assistente social. É É verdade. verdade. É verdade. Quem dera, né, que todos eles podem... Eu vou passar para você fazer essa consideração aí, Kátia. Uhum. Não, eu agradeço muito a parceria do que ele falou, é verdade, não é? E aí, por isso que a gente tem que ser, é importante essa questão de como você, qual a visão de mundo que você cultiva. Porque se o profissional, seja ele qual for, né? Seja ele qual for, um assistente social, um psicólogo, às vezes a gente pensa, não, o psicólogo vai só pensar nas questões da mente. Né? Ou então pensar, não, o juiz ele vai ficar atento só, tem aqueles, o esposo dela sabe, né? O comentarista aí, ele sabe muito bem que há aqueles chamados juízes que são garantistas, não é? E por isso que eu disse que a minha experiência como taquígrafa foi muito grande, né? Muito rica, né? Eu trabalhei com desembargadores que diziam, não quero nem saber, é a letra fria da lei. Só que naquilo ali há uma interpretação, né, do que é a lei. E essa interpretação, gente, embora eu acho que o doutor advogado vai concordar comigo, a gente parte do suposto, né, é socialmente dito que o direito e o juiz e a justiça e os operadores de direito, não os advogados, que eles precisam ter lado, mas que os operadores de direito, eles são neutros. Gente, é impossível. Não somos. O assistente social não pode ser neutro, um juiz não é neutro, um médico não é neutro, porque quando a gente se debruça sobre qualquer coisa, a gente leva toda a nossa história, a gente leva os nossos valores, a gente leva a nossa visão de mundo, sempre. Então, por isso também eu quero aproveitar para dizer que a autorreflexão é sempre importante. Todos nós temos traços, ou muito ou pouco, de preconceito, né? Nós fomos criados, por exemplo, numa sociedade machista, é uma realidade. Agora, como a gente vai lidando com isso, a primeira coisa é fazer uma autorreflexão. Sim, o que há de machismo em mim? Nunca vai eliminar, senão se a gente tira tudo que nós somos, nós nos descaracterizamos. Mas como a gente pode ir podando e tendo esse olhar? Então, é verdade, os juízes que têm uma visão social são os que mais demandam o nosso trabalho. Eu trabalho com alguns dos juízes que vêm à nossa sala, sentam com a gente e pensam o que podemos fazer juntos, não é, para chegar a uma boa solução junto com essa família, junto com essa criança, com esse adolescente. Mas são raros, mas há. Entendeu? Porque há aqueles, vocês precisam saber que o fruto do nosso trabalho, né, institucionalmente, se dá a partir de relatórios e pareceres, laudos fornecidos justamente ao juízo que demandou o nosso trabalho. Aquele documento, o juiz, né, que é chamado autoridade judicial, que detém todo o poder sobre o processo, ele pode integralmente acolher as considerações, né, sociais, de caráter sociais, que foram colocadas ali naquele parecer, naquele laudo. Ele pode acolher parcialmente, ou ele simplesmente pode rejeitar, dizer, não concordo, né, com esses encaminhamentos, com o que foi construído aqui, e tomar a sua decisão contrária ao que está posto. Hoje acontece isso em menor medida, né? Mas pode acontecer, ele tem esse poder, essa prerrogativa, né? Nós somos assessoramento técnico ao juízo, mas ele pode prescindir tanto de pedir o estudo social, como de fazer uso dos relatórios, pareceres. Então, eu vou dar uma dica, pelo menos é a dica que para mim dá muito certo e me poupa muita angústia. A gente pode... Eu entrei no judiciário, a primeira frase que eu vi quando eu entrei no núcleo, né, para trabalhar como assistente social, foi assim: nós, assistentes sociais, né, assessores, assistentes sociais e psicólogos, somos os olhos e os ouvidos do juiz. Eu não sei o que vocês pensam disso. Mas meu esposo sempre fala isso. Não é? Eu fico pensando, olhei assim e disse, não é possível que eu seja os olhos, até porque ele tem os próprios olhos, os próprios ouvidos, né? Não precisa de mim para isso, gente. Não precisa de mim para isso. Então, eu ando sempre na contramão, sem nunca ter passado por um processo administrativo, sem nunca ter tido embate, nem com colegas, nem com juízes, mas assim, há uma distância regulamentar que é inteligente, né? Quando é um juiz parceiro, muitos advogados se tornam nossos parceiros, muitos promotores se tornam nossos parceiros, mas muitos pensam diametralmente oposto ao que nós pensamos. Então, desses, ao invés de embate,
uma distância sábia, não é? Faça uso da sua autonomia técnica. Isso é importante, fazer uso de uma forma ética, competente, respeitosa, mas é importante não trair, né? E não ter os olhos e os ouvidos do juiz. Mas todo o foco deve ser na intervenção com aquele sujeito que demanda a sua prática. Ele é o verdadeiro, porque em última instância é ele que paga o teu salário. E a tua formação é feita para servi-lo, né? E não servir ao magistrado. Mas há muitos que acham interessante servir ao magistrado e eu respeito. Tá. Só um momento. Você tá com fone de ouvido, Rosana? Caiu. É quando fica ruim a conexão dela e faz esse barulho. Mas não tem problema, normal. Segurando aqui a onda. Tá me ouvindo agora? Então, Tá ouvindo? Sim, agora. Porque quando vai caindo a sua conexão. Então, estamos lhe ouvindo. Você está ouvindo, Rosana? Agora eu tô. Eu tirei o fone. Quando vai caindo a sua conexão, aí faz esse barulho. Sim, eu tirei o fone. Agora acho que melhorou, né? Melhorou. Por isso que eu perguntei. Não, agora eu tirei. Muito prazer, Arlete. Boa noite, bem-vinda. O Alves Júnior, ele fez outro comentário aqui, muito importante, a gente lê. Ele diz assim, hoje, após a aprovação do concurso para magistratura, o juiz frequenta o curso na escola de magistratura para ao depois judiciário. Entretanto, pouca ênfase é dada a questões sociais. Kátia pode dizer isso melhor do que ninguém. E ele está dizendo aqui ainda que o assistente social é o longa-manos do magistrado. É o termo lá do juridiquês, né? Pode falar. Não, é isso, eu tô achando ótimo o comentário dele, é autoexplicativo, gente. A gente precisa, eu amo ouvir esses outros olhares, que são olhares que não são internos. Uma coisa é nós falarmos da nossa categoria, da nossa atuação profissional. Você vê um profissional do direito tecendo comentários, né, sobre o judiciário e sobre o serviço social, do ponto de vista dele, sobre o olhar dele, eu acho muito importante, não tem nada a acrescentar que ele faça mais comentários sobre o olhar dele. É rico isso, acho importante. Eu sou uma pessoa que ama a interdisciplinaridade. Eu penso que isso só enriquece, sabe? Essas trocas só enriquecem. Verdade. Kátia, eu vou deixar agora, eu vou abrir, nós estamos já há quase 1h30. Vou abrir agora para que se alguém tem alguma pergunta, alunos que estão aí na live, eu sei que tem alguns, profissionais. Se você tem alguma pergunta, nós fizemos aqui uma colinha, né, Rosângela? A própria Rosângela, se tem alguma pergunta, sim, agora sim. Então, eu vou deixar para você aí, para você fazer as Como o meu sinal está caindo muito aqui, aí eu vou pedir para você se você tem como passar para ela aquelas questões. Pode ser da questão do estágio, do sigilo, né? E a outra questão, se der tempo, se não tem problema. É porque como meu sinal tá ruim aqui, eu tenho medo de perguntar e já começar a cair novamente. Então, Kátia, a pergunta sobre o sigilo é o seguinte: nós sabemos que é o sigilo profissional com relação das demandas que nós anotamos ali da família, né? Material ali, que é material sigiloso. Muitas vezes é a história completa daquela família, as demandas que ela está enfrentando. Há um sigilo profissional naquilo ali. E como fazer esse link, né? Por exemplo, quando a gente está supervisionando um estágio, a gente quer saber sobre a questão do estágio. Como lidar com esse sigilo profissional diante do estagiário, do serviço social? Como é que vocês lidam no judiciário?
Veja, eu sempre tive a rica oportunidade de trabalhar com o judiciário, com estagiários. Não é? Nós estamos sem estagiários agora, nesses 3 últimos anos, eu acho, mas e todos eles se tornaram, são um pouquinho meus filhos, né? E todos se tornaram grandes amigos e amigas, né? Tanto da área de serviço, como trabalhava todo mundo junto, né? Havia também pedagogos num dos locais que eu trabalhei já aqui em Olinda. Então, hoje são pedagogos por aí afora, assistentes sociais e psicólogos. Mas, veja, a primeira coisa que o supervisor, né, o técnico que fica responsável é construir junto com esse estagiário, com cada um dos estagiários, qual vai ser a proposta de trabalho. Então, não é impossível, do mesmo jeito, gente. É a mesma coisa de quem passa num concurso e a gente não vai estar pronto. É preciso Não, você conhecer esse campo. não Né? não chegamos lá. Eu não cheguei no CRAS, Não, na Secretaria de Assistência Social de Osasco, pronta. Pelo contrário. não chegamos. Né? Vamos aprendendo, sabendo onde pisar. E eu penso que essa é a primeira coisa. É você se dar a conhecer e você ser conhecido por aquela pessoa, mas também você ir conhecendo aquelas pessoas com quem você está lidando, e essas pessoas precisam conhecer esse contexto. Eu posso dizer assim, é a minha experiência, né? Desses anos todos e dezenas de estagiários com os quais eu já lidei. Nunca nós tivemos problemas, porque sempre foi muito co-construído. Antes deles começarem a atender realmente cada um dos casos, eles sempre participaram das reuniões técnicas. E aí eles tinham ideia de cada um dos casos, sem a gente precisar chegar a minúcias, e aí você tem que levar muito a sério, né? A gente é profissional, então é uma reunião técnica. Você precisa deixar o seu senso comum. Eu não estou fazendo uma cisão entre senso comum e pensamento científico, mas assim, considerações do tipo, aquela pessoa que eu atendi é muito chata, eu acho que não constrói, nem para o colega, nem para mim mesma, nem para o estagiário, a estagiária que esteja conosco. Vai fugindo, porque antipatias acontecem, né? Às vezes você atende alguém que está muito nervoso, que é muito brabo, que, né, com razão ou sem razão, né? Acontece de tudo. Então, a gente precisa ir colocando as coisas de modo que aquele profissional entenda a seriedade daquele trabalho. A gente está lidando com vidas, com histórias. E se você não puder confiar naquele estagiário, eu imagino que teremos problemas sérios. Mas isso pode acontecer também com um servidor, né? Com um assistente social mesmo, com quem sabe tudo. Né? Eu também tenho uma das máximas, que é assim, essa história de ética profissional, isso é uma ideia muito construída já para restringir, é como se fosse assim, na vida eu posso ou não ser ético, agora eu tenho uma ética que está num código, né? A nossa ética precisa ser além dos códigos, então você é ético ou você não é ético, e se você é ético, não interessa se você tem 19 anos e está entrando no estágio, ele é ético. Não é? Ou se tem 40, 50, ele é. E se ele não for, isso vai perpassar os vários espaços da vida familiar, comunitária, profissional dessa pessoa. Não é? Eu nunca tive problemas nesse sentido. Sei de situações que acontecem, mas nem com estagiários, nem com colegas. Não é? Nunca. E assim, sinceramente, é um dos meus xodós da minha vida, eu trabalho com os estagiários. É das minhas paixões, sabe? É poder você caminhar junto, é uma troca, né? Eles estão aprendendo, né? Que tudo está vindo naquele momento e você poder trocar, aprender e passar o teu know-how, a tua experiência. E aí, os estágios no Tribunal de Justiça se dão mediante seleção, não é? E aí, o estagiário, ele é encaminhado do primeiro ano para uma unidade, e no segundo ano ele pode ir para... São 2 anos, no segundo ano ele pode ir para outra unidade. Muitas vezes coincide com o estágio obrigatório, sim, a gente nunca deixou de recepcioná-los quando chega esse período de estágio obrigatório. Né? Eles ficam fazendo, são estagiários pela seleção, mas também se transformam em estágio curricular, né? Obrigatório. No nosso caso, respondeu. Era uma dúvida nossa, né, Rosana? Sim, sim.
Então, assim, no nosso caso, sem querer assim, ser pretensiosa, porque não é uma coisa que diz respeito apenas a mim, mas a toda a equipe de Olinda, nunca nós tivemos um estagiário que tenha sido encaminhado para lá e no segundo ano dizer agora, dá licença, eu quero conhecer um outro espaço. Às vezes até a gente incentivava, mas veja, você pode ir para um outro lugar, para ter um outro... Não, mas eles queriam ficar lá, porque aí normalmente perto já do segundo ano, eles já estão atendendo sempre junto com a gente. Sempre, veja, você se responsabilizar não significa que o estagiário vai ser aquele que, é o que vai buscar o meu cafezinho, é o que digita para mim. Não, gente. Você precisa tratar, porque há situações que são assim, a gente precisa tratar como a gente gostaria de ser. Eles precisam ir assumindo cada vez mais responsabilidades. Então, até que chega o momento que quando você vai fazer uma entrevista em conjunto com aquele estagiário sob sua supervisão, antes a gente discute aquela situação e lá ele conduz. Se precisar de alguma intervenção, o profissional está lá junto. Mas eles já chegam naquele momento tão seguros, né, e tão apropriados do que qual é o seu trabalho ali, que o fazem com muita maestria. Nunca tivemos dificuldades. A mesma coisa para dizer, pronto, agora a redação dos relatórios e pareceres. Eles fazem, a gente vai vendo. No começo, às vezes, é truncado, mas a gente vai dizendo o que é importante, não é? Justamente à luz do nosso código de ética, à luz de todas as nossas diretrizes, e saem de lá. Na maior parte das vezes, os próximos concursos eles passam sempre em excelentes colocações. Essa tem sido a nossa Maravilha. experiência. Fica muito feliz, muito feliz, muito feliz Então, não mesmo. tem restrições, não tem restrições de ter acesso ao material, aos processos, não tem essa restrição. Quando chegam, nesse momento, depois que ele já está apropriado de qual é a dinâmica do trabalho, o que é que Tem os... tem, claro, né? Tem aquele momento para ele aprender tudo. Inclusive, a gente dá acesso, às vezes, a alguns relatórios, pareceres que já estão de casos já arquivados, ou de relatórios, pareceres ou laudos que sejam exemplares, não é? Mas, quando ele vai entrar nessa parte de realmente já assumir algumas responsabilidades, sempre em conjunto com o profissional, a primeira parte do nosso trabalho sempre consiste em ter acesso, em fazer o chamado que a gente chama do estudo documental. Então, você tem acesso aos autos para saber do que se trata, quais são os argumentos, desde a petição inicial, que é o que o advogado, qual é o pedido que o advogado está apresentando em relação àquela situação. Então, ele tem acesso a tudo que nós temos, a gente sempre em conjunto. Qualquer coisa que acontecer, a responsabilidade é sua como profissional, não é dele. Legal. É sua. Né? Não é... Então, por isso que essa relação de confiança tem que se estabelecer entre o estagiário e estagiária com o profissional, né? Ou a profissional. Porque se não houver essa relação de confiança, se você vê que não é possível isso, não dá para gente caminhar junto. Entendeu? Mas ele chega um determinado momento em que ele tem acesso, sim, aos autos. Ok. Ô, Vilma, só uma colocação, antes que caia de vez aqui o sinal. Só vou deixar, né, o meu agradecimento de coração mesmo para a Kátia, que disponibilizou, né, esse tempo precioso. Foi uma aula para a gente, você foi maravilhosa. Então, assim, quero agradecer muito. Aí, se cair o sinal aqui de vez, eu já quero deixar o meu agradecimento para você, tá? Por ter participado aqui com a gente. Você não sabe quão importante é isso, né? Porque tem, assim como eu sou aluna, tem muitos alunos assistindo, então isso enriquece a gente, né? E dá um estímulo, assim, para a gente seguir em frente, né? Não desistir. Então, assim, eu quero te agradecer muito, viu? Então, se cair o sinal aqui, eu já deixei agradecido. Imagina, E você precisa participar de outras lives com a gente, porque tem muitas dúvidas ainda. Né, Vilma? Senão a gente vai deixar aqui, vai ficar 3 horas de live, né? E eu sei que você também tem os seus afazeres, né? Então, muito obrigada, viu, minha querida? Muito obrigada a você. Obrigada. Eu só queria complementar essa questão do sigilo e essa preocupação, né, de vocês com o sigilo, para a gente... eu sei que é a questão do cuidado, né, de preservar a intimidade do usuário, né? Mas nós somos profissionais que trabalhamos com isso, com a intimidade do... Sim. Então, o profissional em formação, né, o estudante, ele precisa desde cedo saber isso. Não é? Então, há uma diferença entre a gente invadir a vida das pessoas e ainda publicar. Se for isso,
Então, não precisa ser profissional, não precisa de nenhuma área, né? Não vai ser Exatamente. É ética em todas as áreas, né? exato. Então, A ética tem que entrar em todas as áreas. porque a gente trabalha Exatamente. com... Essa é uma coisa. A outra coisa é para a gente não ser, mais uma vez, capturado por aquela cisão que, assim, olha, eu sou profissional, então eu sou um ser digno de confiança. Ele é só um estudante, então a ele cabe tarefas menores, não é? Então, para a gente, mais uma vez, não ser capturado de dizer assim, que é uma coisa que perpassa toda a nossa sociedade, que nenhum de nós é digno de confiança. Não é? Então, se, por exemplo, no judiciário há uma distância abissal em muitos lugares, né, entre o magistrado e os servidores, e a gente estabelece uma distância entre servidores e estagiários, a gente está o tempo inteiro reproduzindo a estrutura da nossa sociedade, de quem merece confiança e de quem não merece. Então, quanto mais... O juiz independente, ele é juiz, você não sabe nem de onde ele veio, ele tem acesso aos autos, é a função dele. Não é? O servidor vai ter... pelo menos aqui no judiciário, por exemplo, pessoas de empresas terceirizadas, né, que fazem toda a parte administrativa e tudo, essas pessoas não podem trabalhar onde tem processo para não terem acesso ao processo. Eu entendo perfeitamente, mas, por outro lado, a gente precisa sempre, tudo a gente precisa, gente, colocar algumas dúvidas nas nossas verdades. É, de fato, a preocupação com o usuário, ou, mais uma vez, o recorte de cor, de classe, de localização, não é? Se é estudante, ele não tem status de profissional, então ele não é tão digno de confiança. Se ele é um profissional terceirizado, ele não é tão digno de confiança. Será que não é por isso, ao invés de ser, eu estou preocupado com... Essa hierarquização de confiança, né? A hierarquização da confiança. O juiz que merece a confiança, o assistente social que merece a confiança média e o estudante que não merece. Gente, é realmente... Entendeu? A gente precisa ficar atento para não reproduzir isso. Né? Realmente a gente está preocupado com o usuário ou a gente está reproduzindo essa estrutura hierárquica? Entendeu? Então eu queria deixar esse alerta para a gente. Muito bom, muito bom. Kátia, nós estamos a 1h33 de conversa. Parece que foi somente 20 minutos. Para vocês duas, pela bondade de vocês, mas o pessoal já deve estar cansado. Mas assim, o pessoal deve estar amando. Assim, a gente tem um tempo, não sei, até... me parece que agora aumentou, que antigamente a live no Instagram era 1 hora. Mas aí agora aumentou, por isso que eu estou tranquilo, que me parece que é até 3 ou 4 horas. Mas ninguém tá maluco de ficar aqui 3 horas conversando, a gente tem outras coisas. Mas assim, a gente vai querer sim, se você nos permitir novamente marcar uma nova live com uma outra temática, lógico que você vai ser muito bem-vinda. Aliás, por favor, faça isso, aceite isso. Depois a gente marca um outro tempo mais para frente. Mas eu preciso ler alguns comentários que ficaram aqui, não é? A Adriane, ela comentou aqui, perfeita a colocação. Como o estagiário vai aprender a trabalhar com o sigilo profissional se não tiver acesso à informação e à realidade do dia a dia? Exato. Perfeito. E ela está dizendo aqui no final, a doutora Kátia falou tudo o que penso sobre a questão da confiança. É assim, foi muito enriquecedor. Eu particularmente, aprendi agora, nesse finalzinho, esse ganchozinho aí do final, essa questão da hierarquização. De repente, essa questão do sigilo profissional, do cuidado com o estagiário, é apenas a reprodução da hierarquização mesmo. Correto. Perfeito, maravilhoso. Eu amei, Kátia, muito obrigada. Assim, eu agradeço muito novamente, né, pela sua disposição. Obrigada, minha querida Rosana, que está aí sempre nessa empleitada comigo, né? Quero agradecer muito. Então, assim, pessoal, só nos resta mesmo agradecer. A live vai ficar salva, claro, né? A gente não pode perder. Vou até ter cuidado na hora de fechar aqui para não perder essa live, então vai ficar salva. Eu sei que muitas outras pessoas vão ter a oportunidade de ver. Eu estou agora botando meu material também lá no YouTube. Inclusive, as pessoas que estão entrando aí na live, depois procura, eu vou deixar fixado. Eu nem sei fazer isso, mas eu vou procurar um jeito de fazer. Vou deixar fixado aí no meu. Como é que chama mesmo, gente? Não é nos stories, não. É no outro. Hein?
Não é dos stories, não. Onde fica Não. fixado no nosso perfil lá. Eu vou deixar lá o endereço lá do meu YouTube, porque eu vou estar salvando todas essas lives lá do YouTube, no meu canal do YouTube, tá bom? Então, cada um que entrar lá, por favor, faz o acesso lá do YouTube direitinho, para a gente começar a guardar nosso material lá. Muito obrigada mesmo. Boa noite. Deus abençoe todos. Obrigada, gente. Obrigada, André, meu marido aqui, dando os parabéns. Muito Prazer obrigada. grande. E um beijo para vocês. Deus abençoe. Até a Foi muito próxima. agradável. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.